Começa agora o Repensar. Recebo no estúdio o médium Vanderlei de Oliveira. Vamos falar sobre o livro Os Dragões, o diamante no lodo não deixa de ser diamante, que aborda diversas questões. Para começar, nós vamos saber o que são esses dragões que dão nome ao livro. Bom, Vanderlei, é um prazer recebê-lo no nosso programa e a gente gostaria de, antes de você responder essa questão, né, que inicia o nosso programa, a gente gostaria de saber um pouquinho de você. Como você começou nessa atividade, se você já vem de uma família espírita, enfim, a gente costuma sempre saber um pouquinho do médium antes de falar, né, do tema que ele se propõe a comentar. Tá bom, Isilda. É uma alegria também estar aqui com você, com os nossos telespectadores, a quem eu mando um grande abraço. E falar de mediunidade na minha vida é falar da minha vida, porque jovem eu comecei no exercício da mediunidade, fui chamado realmente para essa atividade num momento de muita dor, de muita dificuldade, e vinha conhecer a doutrina espírita, e com a orientação da doutrina a gente vem aí, as décadas, né, trabalhando, aprendendo e crescendo. Então, falar de mediunidade, ela está muito envolvida em tudo que diz respeito à minha vida. Como dizem os espíritos, em um determinado trecho, o médium consciente com Jesus, ele tem que fazer da mediunidade um projeto de vida, e isso é um desafio, né? Isso mesmo. É um grande desafio. Agora, uma questão que muitas pessoas perguntam é o seguinte: o que essa atividade interfere na sua vida, né? Na sua vida social, na sua vida profissional? Porque muitas pessoas até poderiam estar engajadas nessa atividade, fazendo um trabalho, colaborando com a comunidade espírita, colaborando com os nossos amigos espirituais, para que o mundo se faça melhor, para que a gente tenha mais informações, mas não o fazem de medo de que essa atividade, né, atrapalhe, né, a vida deles. O medo seria uma das questões, né? Acredito eu que o que é mais desafiante talvez não seja só o medo, mas acima disso e muito além disso, o desafio que é ser médium, um médium à luz da doutrina, com o evangelho no coração e com atitudes, né, orientadas pela doutrina do amor. Porque o fenômeno mediúnico não depende disso. Sim. Mas um fenômeno é orientado para resultados positivos, resultados salutares. Isso implica numa mudança de vida, como você perguntou. No meu caso, como é o caso de todo médium que realmente quer exercer uma tarefa com equilíbrio, com bom uso das faculdades, implica numa mudança de hábito, uma mudança de comportamento, um modo de viver mais tranquilo, né? Não é diferente do modo de viver da maioria das pessoas, mas você é obrigado a ter mais cuidados, a ser mais atento, né? É nesse sentido principalmente. Não é uma coisa muito fácil, porque todos nós já temos que ter muito cuidado para viver. Sim. E com mediunidade, então, nem se fala, né? É isso. Mas se a gente chegar, se a gente analisar com o coração, né, a gente vai perceber que é uma tarefa também extraordinária, que nos traz aprimoramento, nos traz benefícios, né? Porque você melhora, é bom mudar os seus hábitos para hábitos melhores. Com certeza. Os desafios que existem em ser um médium com Jesus têm as suas recompensas. Sim, né? Ainda bem, né? Também. Porque Jesus é um mestre de alegrias. Sim. É um mestre que veio trazer uma boa notícia, não é isso? Que é o Evangelho. Então não poderia ser diferente. Agora, isso está muito bem definido exatamente por esse processo de consciência e maturidade do próprio médium. As alegrias são muitas, com certeza. Certo. Bom, Vanderlei, então vamos começar a falar desse livro. O novo livro. O novo livro. Você falou bem, o novo livro que nós ainda não o temos em mãos. Sim. Vamos começar a falar dessa parte que a gente não tem o livro. Quando que ele vai ser lançado? O livro Os Dragões, o diamante no lodo não deixa de ser diamante, da autora espiritual Maria Modesto Cravo,
vai sair em agosto próximo, dia 14 a 16, em Belo Horizonte, no Humanizar, no segundo Humanizar, Encontro Espiritismo e Humanização. Nós estaremos lançando esse livro lá, nesse evento, tá? Tá então no forno, vamos dizer assim, tá pertinho disso, né? Já indo para a mesa de parto, vamos dizer, Certo. né? Realmente é um livro que fala muito ao meu coração. É a nossa 13ª produção mediúnica, né? Que vai ser trabalhado pela editora do For, de Belo Horizonte. Então, o que falar sobre o livro tem demais. Vamos ver como é que nós vamos fazer essa nossa conversa aqui, né? Pois é, porque eu acho que hoje nós vamos falar, a gente vai pincelar o livro para depois, numa outra oportunidade, falar mais detalhes. quando o nosso telespectador tiver com o livro já na mão, já tiver lido, e até para trazer algumas dúvidas que possam surgir, né? O que eu acho interessante ser colocado sobre o livro também, como médium, é que às vezes as pessoas não têm noção de como é esse processo da participação do médium. Acha que só a gente escreve e pronto, e já estamos conscientes de tudo aquilo que foi escrito. Não é bem assim, né? Muito recentemente fui que eu, como médium da obra, fui fazer o papel do leitor e tomar contato com muitas coisas. Algumas delas que eu lembrava, outras, a maioria não, porque é um livro muito grande, de mais de 600 páginas, então não tem memória que dá conta de tudo isso. Né? Muito assunto, é um romance, ele tem um enredo, mas é um enredo que é um leque, ele se abre dentro do livro. De tal forma que eu saberia dizer, eu que fui o médium, alguma coisa sobre o livro. Interessante. Já que você falou desse processo de formatar o livro, de escrever o livro, né, de receber o livro do espírito que dita o livro, né? Uma curiosidade que eu acho que é de muita gente também, como é a escolha do título do livro? Porque os títulos são, assim, às vezes os títulos são impressionantes no chamamento para você ler o livro, né? Esse é um deles, que esse título te traz curiosidade já de imediato, né? Você achou que traz? Que são os dragões, né? Quem são, né? Quem são os dragões? Que é a nossa pergunta que começou, a ideia, né? Então, quem define o título, Vanderlei? É você? É o espírito? É um conjunto? Como é isso? A experiência que eu tenho, né, acho que ela é muito particular de cada médium, especialmente nesse livro, por exemplo, o título foi dado pelo autor espiritual. Mas, por exemplo, nós inserimos um subtítulo. O diamante no lodo não deixa de ser diamante. Porque o título do livro, Os Dragões, é muito oportuno para o que é discorrido lá dentro. A Dona Maria Modesto vai fazer exatamente uma dissertação, um relato leve, comovente, sobre quem são os dragões e o que nós espíritas temos a ver com essas criaturas, né? E o diamante no lodo não deixa de ser diamante já foi uma chamada, um subtítulo, para exatamente tornar um pouco mais leve, mais dócil, porque os dragões, né? Isso é um tema pesado, forte, de muitas interpretações culturais, religiosas, etc. A gente teve fazendo uma pesquisazinha sobre isso. Está na história da humanidade os dragões e ao mesmo tempo não está, né? Porque você pode pensar em muitas coisas e não pensar em nada sobre os dragões. Então é como disse você, o título é forte. Então o diamante no lodo não deixa de ser diamante, porque basicamente o que a autora vai mostrar sobre essas criaturas é que eles são filhos de Deus também. São diamantes que estão no lodaçal, mas nem por isso perderam as suas propriedades de filhos de Deus. Então, essa é a definição dos dragões, é isso? Porque a pergunta que a gente fez de imediato, né, no comecinho, quem são os dragões? Sim. Somos todos nós? Poderia dizer isso? Não, ou não? Especificamente os dragões, nesse caso do que é tratado dentro do livro, é uma comunidade, uma organização ligada ao mal no mundo espiritual, e o livro conta isso, a mais antiga organização social do mal que existe na Terra. Porque
o mal ele é muito velho na Terra, de milhares de anos. Mas essa sociedade já tem pelo menos 10 mil anos organizada como sociedade. E são organizados mesmo. Porque quando a gente fala no meio espírita, né, que o mal é muito organizado, nós vamos ter ideia disso dentro desse livro. Porque para você atingir o seu objetivo, você tem que se organizar. Eles são muito organizados. Mas aí, Vanderlei, eu pergunto para você o seguinte, você disse que ele tem 10 milhões de anos? 10 mil anos. 10 mil anos. A organização dos dragões. Mas aí, não existe um entra e sai nessa organização? Os espíritos que ali estão não vão se modificando? Isso dentro do livro é discorrido. É discorrido. Eles são muito rigorosos e exatamente porque é uma organização que hoje tem tudo, universidades, vida urbana, prisão e etc., muitos deles não se dão mais ao trabalho de reencarnar por decisão pessoal, há milhares de anos. De tal forma que é possível encontrar, e dentro do livro será relatado, alguns desses mandantes do mal que estão lá há 5 mil, 10 mil anos sem voltar à Terra. Só mesmo lendo detalhes para exatamente a gente ter noção. E quando a gente fala assim, esse é um lado mais sombrio, mais pesado do relato do livro. Mas o objetivo, você mesmo, agora há pouco, tocou nele. É mostrar que essa organização que às vezes nós espíritas e o ser humano de uma maneira geral tem no seu imaginário como algo muito distante de nós, está muito mais entrelaçado com a nossa vida do que a gente imagina. E é isso que eu acho que é a grande contribuição do autor espiritual. Muito bom. Nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Até já. De volta com o Repensar. O médium Vanderlei de Oliveira é nosso convidado de hoje. Estamos conversando sobre o livro Os Dragões. O diamante no lodo não deixa de ser diamante, do espírito Maria Modesto Cravo. Bom, Vanderlei, a gente está falando do livro, dos dragões, mas vamos falar um pouquinho do espírito que ditou esse livro. Sim. Que é também uma forma da gente mostrar ao nosso telespectador quem são esses espíritos que nos auxiliam nessa atividade, né, de informações a nós que estamos aqui e que temos o esquecimento da vida espiritual. Quem é, né, o espírito Maria Modesto Cravo? Dona Maria Modesto Cravo, mais conhecida lá pelos íntimos, né, como Dona Modesta, ela foi uma trabalhadora espírita muito dedicada do Triângulo Mineiro, especialmente na cidade de Uberaba, e fundou, junto com o Dr. Inácio Ferreira, no dia 31 de dezembro de 1933, um sanatório espírita para tratar doentes psiquiátricos gratuitamente. Você imagina a grandeza dela. Sim. Em 1933, ela contava aí um pouco mais de 30 anos, porque ela nasceu no finalzinho do século, para início de 1900, por aí. Ela fazendo um trabalho dessa ordem. E acho que numa época em que não se podia falar muito em espiritismo, ela já era adepta do espiritismo. Havia um preconceito muito grande, especialmente em Uberaba, uma cidade mineira, né, que já é muito conservadora pelo Estado e muito católica. Foi a cidade que, primeira vez que vieram os abades dominicanos para o Brasil, foi através de Uberaba, em 1540 e poucos, por aí assim. E eu estou tecendo esse comentário porque os abades dominicanos, que começaram em Uberaba, o trabalho deles, estão dentro do livro Os Dragões também. Certo. Depois nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Mas Dona Modesta foi uma pessoa maravilhosa, dedicada a esse trabalho. O sanatório existe até hoje, continua sendo feito um belo trabalho em Uberaba. E ao lado dela, o não menos conhecido Dr. Inácio Ferreira, que foi um pesquisador, um estudioso, psiquiatra, né? E os dois passaram anos, décadas a fio fazendo esse trabalho lá. E o livro, na verdade, Dona Modesta vai contar dentro do livro coisas que até pessoas muito ligadas a eles
não sabiam e que era muito íntimo do Dr. Inácio e dela. Porque era assim, Dr. Inácio Ferreira era o diretor do hospital, Dona Modesta foi quem fundou com a família, né? E Dona Modesta era tida como aquela médium a tiracolo dele. Quando ele tinha uma doença, um problema qualquer com um paciente, ela que olhava se tinha uma obsessão, se tinha um problema mais grave no plano espiritual, e os dois viveram experiências fantásticas, né? E Dona Modesta hoje está mais conhecida desde o lançamento dos livros que o Dr. Inácio Ferreira tem psicografado também, outros livros que estão falando sobre ela. E eles continuam trabalhando na espiritualidade? Sim, os dois são integrantes do chamado Hospital Esperança, que foi fundado por Eurípides Barçanufo, que é uma obra de amor no mundo espiritual, né, exatamente ligada a toda essa história da humanidade religiosa. E dentro do livro Os Dragões, o Hospital Esperança também está lá e com algumas novidades, algumas informações novas. Agora, uma outra questão que a gente também tem curiosidade, né, Vanderlei, principalmente quando a gente fala com o médium, é saber, nesse processo de receber o livro, né, a informação, né, o espírito ditar para você, você tem visão do que acontece, porque a gente tem tido aqui outros médiuns que narram para nós que eles participam desse processo sendo levados à espiritualidade para visualizarem as situações. Os livros mediúnicos, de uma maneira geral, que vão trazer revelações, os médiums têm que viver essas experiências, até porque se eles não têm isso no seu arcabouço psicológico, eles seriam os primeiros a duvidar do que estariam produzindo. Então nós tivemos muitas vivências relativamente a essa comunidade dos dragões no mundo espiritual, relativamente a vários assuntos que estão dentro do livro, não só agora, mas também até em existências bem recentes, e que foram desarquivadas, exatamente com o intuito de servir de base para a autora dar mais detalhes que viessem a tornar a obra melhor fundamentada. Então a gente tem evidências, tem volta ao passado, tem toda uma série de fenômenos que ocorrem enquanto o livro é relatado. Na verdade, esse livro ele já está psicografado há 5 anos. Foram vivências muito fortes na mediunidade, diferenciadas, que nós tivemos alguns anos atrás, e que permitiram que a gente pudesse realmente tomar contato com essa comunidade e trazer para cá, para o plano físico, o que o autor espiritual queria. Então ele está sendo lançado agora, porque agora é o momento de... Nós estamos preparados para receber essas informações? Acho que é o momento da gente ler essa obra. Acho que não receber a informação, mas mudar o nosso comportamento, talvez, Vanderlei? Sobretudo, porque a gente está aqui falando dos dragões como um romance, fazendo as descrições sobre essa sociedade das trevas, mas eu costumo dizer, e tenho me habituado a dizer, do que eu estou conhecendo do livro, porque como eu disse, né, eu também estou começando a criar uma empatia com o livro como leitor comum que está aprendendo, né, depois do trabalho de ter psicografado. Eu costumo dizer o seguinte, que os dragões, antes de um romance, antes de um relato, ele é um livro de autoconhecimento. Porque a Dona Maria Modesta escreve em vários trechos, até porque tem outros personagens como Clarice, que são espíritos com grande conhecimento psicológico, né, dentro do livro, vão mostrando como é que comporta um dragão depois que reencarna, por exemplo. Certo. Vão mostrando que nós, com a nossa estrutura psicológica, cheia de lutas, cheia de problemas, podemos ter tido um laço com essa comunidade ou ainda estar mantendo esse laço. E vai mais além, a partir dessa dissertação, desse entrelaçamento psicológico e emocional entre o que nós, seres humanos comuns, espíritas, somos e essas criaturas, aí começa a nascer uma série de coisas. Por exemplo, há capítulos lá explicando que alguns centros espíritas podem estar completamente dominados pela falange dos dragões e estarem funcionando. Então, mas aí elas vão estar funcionando por um lado desequilibrado, é isso?
Ou não? Necessariamente não, porque a gente teria que fazer, você usou o termo corretíssimo. O que é desequilíbrio? Certo. Às vezes a morosidade, o conservadorismo, a falta de abertura para ideias novas é um desequilíbrio. E é em cima de coisas como essa que o livro abre muito claramente, é que nós vamos ver que algumas dessas células, ou talvez muitas mais do que a gente imagina, estão numa correlação direta com essa comunidade, e só porque eles não têm interesse em fechar centros espíritas. No livro é esclarecido isso, que isso era uma tática deles no início do século passado, na época de Dr. Bezerra, que eles achavam que podia evitar que os centros se multiplicassem. Mas quando eles viram que não tinha mais controle sobre isso, então eles passaram a ter outra tática, tornar os centros adoecidos. E o que é adoecido? Morosos, cheios de preconceito, com uma estrutura muito rígida. Que não, necessariamente ela não faz mal a ninguém, mas também não evolui, é isso? Não cresce. Não cresce. E, sobretudo, né, não aproxima da verdadeira proposta do Evangelho do Cristo. Então, esses livros que são então, trazidos para nós, é para que a gente mude esse comportamento. Creio, Isilda, que Os Dragões, antes de qualquer coisa que se possa ver no livro, ele é uma contribuição dos Espíritos nesse sentido. Um grande alerta para como andam se organizando, ou como nós, os Espíritos, nos andamos nos organizando com relação às nossas atividades, às nossas iniciativas doutrinárias. Então, aqui nós temos os itens dos capítulos do livro. Então, que você mesmo falou, que como se comporta um dragão reencarnado. Então, a gente pode estar aqui junto com um dragão reencarnado, sem saber. E como que a gente vai... É importante que a gente descubra esse tipo de coisa? Que a gente descubra isso, não, mas que a gente perceba os relatos que são feitos na obra, que mostram quais são as estruturas psicológicas e emocionais pertinentes a essas criaturas e que nós ainda podemos estar com elas. Então, a outra coisa, Vanderlei, você fala de que eles tornam os centros espíritas morosos, adoecidos, né, rígidos na sua conduta, isso. Agora, usando a própria doutrina espírita, né, a gente consegue modificar isso, porque também há quem diga que a doutrina espírita está superada, que a gente precisa renovar. Como que é isso? Eu queria entender essa situação. Como que podemos resolver isso? Eu não vejo dessa maneira. Eu não acho que a doutrina espírita vai resolver isso. Acho que a doutrina espírita tem elementos para a gente resolver isso. Certo. Porque quem fala que a doutrina espírita está desatualizada por conta da necessidade que existe de fato de haver um avanço estratégico, organizacional e até comportamental nas nossas instituições, aí já é um exagero. Nós não precisamos imputar à doutrina espírita essa responsabilidade é do espírita. A doutrina está muito atualizada, o espírita nem tanto. Sim. Entendeu? Acho que a doutrina tem fundamentos, tem elementos atualizadíssimos, mas nós, apesar da atualidade da doutrina, não estamos sintonizados com esse avanço. Essa é a questão. Então eu acho que o foco tem que ser voltado para nós e não para a doutrina, entendeu? Em termos de atualização de doutrina, o que nós poderíamos considerar, e isso não faz muita diferença nesse assunto, é de linguagem, de forma de comunicar e tudo, porque isso no tempo de Kardec era de um jeito e hoje de outro. Não significa você destruir uma estrutura para poder construir outra. Então é razoável se pensar nisso. Mas o que eu acho que implica em maior gravidade é no comportamento, na forma de enxergar. Muito bom. Ajude a TV Mundo Maior a crescer. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova pelo número 0800 12 18 38. A Fundação Espírita André Luiz agradece a sua contribuição. No próximo bloco vamos falar sobre a importância do estudo de assuntos relacionados às trevas. Não saia daí. Estamos de volta com o Repensar,
O livro Os Dragões, o diamante no lodo não deixa de ser diamante, explica a importância do estudo de assuntos relacionados às trevas. E é sobre isso que vamos conversar com o médium Vanderlei de Oliveira. Bom, Vanderlei, por que a gente precisa estudar esses assuntos das trevas? A gente tem ouvido, né? As pessoas até reclamarem um pouquinho, que a gente não deveria ler tanto sobre esse assunto. Eu até acho que tem uma parte disso que tem muita razão de ser. Porque quando você pega uma obra que trata sobre as trevas com relatos muito pesados, com descrições muito severas, pouca gente está psicologicamente e emocionalmente num momento para isso, tá? Mesmo que a obra contribua com alguma novidade para a nossa educação espiritual. Não é o caso dos dragões, Sim. que o aspecto do livro é feito de uma maneira leve, comovente. Poucas cenas pesadas, mas ainda assim recheadas de uma certa leveza. Nisso a gente tomou muito cuidado com o autor espiritual para não ser uma coisa fantástica demais e que não ajude. Para nem né? chocar e nem desacreditar, né? É. Agora, o que eu tenho a dizer sobre esse assunto é sobre uma outra perspectiva. Criou-se uma cultura no nosso meio espírita de que esse tipo de livro não deve ser lido porque a gente tem que ler as coisas do bem e da luz. Não deixa de ter razão quem pensa assim. Mas nós temos que também ter uma certa cautela com essa defesa, porque tem muita coisa que a gente não sabe ainda sobre o modo de agir dessas trevas e que esses livros estão ensinando, e que às vezes nós fazemos parte desses processos e não sabemos. E é por isso que no prefácio dos Dragões a Dona Modesta diz o seguinte, que para quem quer construir o bem, é no mínimo uma obrigação a gente saber como os adversários do bem têm agido para levar a gente a continuar nas garras deles. Então esse livro especificamente, Os Dragões, está clareando muito isso aí, muito. Então a gente precisa aprender a se defender, por isso que precisa saber como o mal age. Aprender a se defender e observar quais são os pontos estratégicos que essas criaturas estão agindo dentro do movimento espírita, porque existe isso. Agora, Vanderlei, você acredita, aí é uma curiosidade também bem popular, você acredita que, vamos supor que a gente tenha dragões reencarnados, e eles tenham acesso a esse livro, né? Você acha que eles lendo, né, esses relatos de como, orientações de como a gente pode se defender do mal, de quais são as consequências, porque acredito que também fale das consequências de atitudes equivocadas. Com certeza. Será que essas criaturas poderiam se transformar? Aí já uma pergunta bastante... É para quem adivinha, quem faz adivinhação, né? Mas eu acredito o seguinte, que se nós tivermos algumas desses espíritos reencarnados, e isso é perfeitamente possível, eles vão ver nesse livro, sim, algo de muito profundo que vai tocar o coração deles. O que eu sei é que um espírito desse para reencarnar, ele demora muito tempo também até conseguir isso, entendeu? Normalmente, quando ele sai dessas comunidades por algum motivo, passa momentos ou reencarnações muito tumultuadas, porque os próprios superiores entendem que se pertencer a essa organização e não pertencem mais, eles têm que ser completamente linchados, banidos, sofrer, e isso é uma coisa complicada, né? Então, é uma estrutura montada para não vir aqui, e com um objetivo maior de dominar a Terra. Porque a gente está falando muito com você aqui de movimento espírita, centro espírita, mas os dragões, eles são a comunidade do mal mais organizada e mais antiga da Terra, mas os dois campos essenciais que eles mais agem em todos esses milênios é a religião e a política. Então não são só os centros espíritas que estão sendo... Com certeza, isso é um foco que o livro contribui, porque às vezes nós, os espíritas, voltamos muito a essa questão do mal em cima da nossa comunidade, sim, como se ela fosse o centro do universo. E como se nós tivéssemos a obrigação, só nós, de resolvermos a situação. Aí eu vou falar de coisas que eu sei. Eu acho que raríssimos centros, raríssimos médiums, raríssimos grupos estão em condição de tomar contato direto com o dragão.
Você pode ter dentro das reuniões mediúnicas espíritos usando o nome deles, isso é comum. Sim. Igual o camarada chega lá e usa, aqui na Terra, e usa o nome de uma instituição para poder fazer um papel que não é o dele, iludindo pessoas. Então isso acontece no mundo espiritual. O nome dos dragões é muito respeitado por todas as pessoas que não estão comprometidas com o bem, entendeu? E mesmo aqueles que não participam da organização, às vezes costumam se apresentar como sendo. Tá. E esse processo, então, esse processo que nós estamos vivendo um período de transformação, né? Entendo que a gente esteja assim, nos encaminhando para a concretização dessa transformação. Evidente que não são 10 ou 20 anos, mas né, diante da eternidade, a gente pode dizer que é um processo de concretização desse processo. Então, eles se aproveitam desse movimento para agirem mais efetivamente? Porque nós temos uma diversidade de espíritos encarnados, né? Eles estão num momento de muito desespero, porque o avanço da ideia de Deus, né, no mundo, o surgimento da tecnologia, da ciência, tá? Isso tudo criou barreiras para a ação livre deles, né? E nós temos que contar uma outra coisa que é fundamental, e o livro também abre esse aspecto. Se o mal é organizado, o bem é muito mais organizado. Sim. E se não fosse, nós estaríamos hoje, você poderia dizer com certeza, tirando CPF na comunidade dos dragões, porque não tinha outro lugar para nós, entendeu? Estaríamos totalmente na mão deles, a humanidade inteira. Eles estão aí nos piores escândalos políticos, religiosos de todos os tempos, na atualidade, certamente com uma presença até mais marcante, porque nós estamos num momento que a doutrina esclarece de definições, separar joio de trigo, de transição. Então eles estão dando as últimas cartadas. Mas aí eu insisto com você, Vanderlei, essas criaturas chegarão um dia à perfeição também. Como? Talvez não aqui. Tá. Essa que é a questão. Essa é a questão. Porque no estágio de maldade declarada e consciente, por escolha, dificilmente, num momento em que a Terra começa a entrar num período melhor, de maior serenidade, com quanto as lutas sociais, né, que nós ainda vamos ter que enfrentar, as mudanças que ainda hão de se fazer nos vários continentes, né, mas muitos talvez não tenham mais a chance de voltar aqui pela reencarnação. Mas como disse você, que é um princípio da nossa doutrina, seja onde for, vão se resgatar. Porque eu aprendi, né, eu vi assim, uma máxima interessante, o palestrante estava se referindo aos espíritos inferiores, a esses espíritos que ainda estão no mal, né? Mal. E ele os denominou de arcanjos equivocados. É uma coisa interessante. Com certeza, todos, né, são filhos de Deus. Por isso o subtítulo do livro. O diamante no lodo não deixa de ser diamante. Eles não perderam a condição de filho de Deus, apesar de estarem dessa maneira. Certo. Agora, aqui, vendo os subtítulos, né, os capítulos do livro, tem um aqui que me chama a atenção, apesar de não ter lido o livro, né, que fala de novas alternativas da medicina energética. Aqui é uma coisa, vamos falar uma coisa boa, né? Na verdade, a gente está falando de coisas boas, sim, porque nós estamos falando de melhorar, né? De melhorar-se, de proteger. Coisas que a gente precisa saber. Isso. Agora, o que são essas novas alternativas? Essas novas alternativas da medicina energética está mais ao final do livro, né? Onde são discutidos alguns pontos sobre a bioenergia, sobre a aplicação realmente dos recursos espirituais para nós aqui, os encarnados. E é uma conclusão do livro exatamente que um dos pontos em que nós estacionamos, nós especialmente, agora estou falando de nós espíritas, né, é nessa pesquisa, nessa experimentação de como conduzir a própria fluidoterapia espírita, que nós estacionamos no passe, na água fluida e na desobsessão. Não desenvolvemos novas técnicas, não desenvolvemos nossos recursos para lidar com essa energia. Então, os espíritos vão falar um pouco sobre isso aí. Muito bom, porque é interessante a gente falar disso também, porque as pessoas vão ao centro espírita
para resolver os seus problemas, né, Vanderlei? Elas querem ter saúde, elas querem receber o passe, né? Mas a gente ainda não está muito interessado em se autoajudar, em se transformando, não precisar mais dessas técnicas, né? Talvez sejam técnicas que facilitem a nossa vida, é isso ou não? Ou te façam mais conscientes do que nós podemos fazer por nós mesmos? As duas coisas. A abordagem é feita nos dois sentidos. Técnicas novas mesmo para manipulação da energia em favor do bem-estar do ser humano, mas também técnicas que ajudem ele a perceber-se melhor e ver que ele é que é o responsável pela sua própria saúde. Que isso é uma das coisas que é discutida no livro, que pode ser uma das formas que um centro pode, por exemplo, estar sendo dominado. Como eu te disse, não é nada muito escandaloso. Sim. Mas quando você promete muita coisa, cria um ambiente de promessas, a gente está mantendo aquela comunidade na retaguarda. Sim. E não avançando. Certo. Nós vamos a um pequeno intervalo, mas já voltamos. Não saia daí. Voltamos com o Repensar. Hoje conosco o médium Vanderlei de Oliveira. Nós estamos falando sobre o livro Os Dragões, o diamante no lodo não deixa de ser diamante. Bom, Vanderlei, aqui, como a gente não conseguiu ainda ler o livro, né? Só você que leu o livro, mas a gente gostaria de falar, que você falasse um pouquinho desse item ou do capítulo que fala de como a baixa autoestima é explorada na nossa vida mental e que você chama de psicologia das trevas, né? Na verdade, a psicologia das trevas é o nome que eu dei ao seminário que eu tenho apresentado, já fazendo a divulgação do livro, né? Porque eles são muito organizados mesmo, eles têm inclusive universidades, e eles montaram uma cartografia, um estudo mesmo aprofundado da vida mental do ser humano, onde eles, em cima disso, fazem todo um trabalho de dominação. Porque o grande objetivo dessa comunidade, até é bom que a gente esclareça, acho que eu falei alguma coisa, mas para ficar mais claro, a comunidade dos dragões é composta por milhões de espíritos, mas não é a única na Terra. É a mais organizada e a mais antiga. Tem muita variação isso aí, o livro esclarece. Mas eles montaram um processo de dominação da Terra muito profundo e inteligente. E antecedendo muito a psicologia humana. Isso é uma coisa de mais de 200, 300 anos para trás na história. E eles já trabalham em cima disso. Porque eles perceberam que com o surgimento do iluminismo, das ideias renovadoras, da renascença, reforma, e tudo que fez com que o ser humano rompesse com aquela idade das trevas, né, a idade medieval, sim, eles então avançaram também muito o conhecimento deles para poder continuar com o propósito de dominar a Terra. E eles montaram uma estrutura de estudo da vida mental muito profunda. Então vamos imaginar 3 círculos. No círculo mais de dentro, escreva baixa autoestima. No círculo de fora, você escreva idealização. E no último, três condutas: intolerância, melindre e perfeccionismo. Olha para você ver, vamos repetir? Tudo que tem no nosso dia a dia, não é verdade? Por quê? Baixa autoestima no meio, porque eles perceberam que para espíritos como nós, com uma doença velha chamada egoísmo, que Kardec estudou muito bem, exatamente, certo? Exato. A primeira consequência disso é o quê? Um complexo de inferioridade. Não existe um ser humano na Terra que não tem isso. E isso é chamado entre nós de baixa autoestima, que varia de pessoa para pessoa conforme seu compromisso milenar. Sim. Baixa autoestima não é apenas uma consequência de uma criança que foi mal cuidada e que está com problemas na fase adulta. É um processo milenar. A consequência imediata dessa baixa autoestima é que ela cria no ser humano, em qualquer um de nós, um modelo ideal de vida, um modelo ideal de relacionamento, um modelo ideal de pensar a vida, que não corresponde à verdadeira realidade. E é por isso que a gente mente tanto para nós,
Como mentimos muito para os outros, né? E por isso que a gente sofre e sofremos. E não consegue viver Porque bem. às vezes você gasta 40, 50 anos da sua vida ao lado de uma pessoa para descobrir quem ela é, para ver que não vale a pena aquela convivência. Verdade. Ou para ver que não vale a pena uma determinada profissão. Enfim. E no terceiro círculo, como consequência dessa idealização de vida, a intolerância, o melindre e o perfeccionismo. Pessoas que idealizam muito a vida, e isso, pessoas somos nós, né? Sim. Qualquer um de nós. Que idealizam muito a vida, são muito intolerantes. Melindram e se magoam com qualquer coisa, se entristecem, se irritam quando as coisas não saem do seu jeito, que é o perfeccionismo. Então, eu estou aqui explicando, é difícil sem você ter gráficos, sem você ter as lâminas que eu desenvolvi para explicar isso direitinho numa apresentação. Isso é muito profundo, vai se abrindo um leque, porque essa intolerância, esse melindre, esse perfeccionismo, vai esparramando para outros comportamentos, outras emoções, e em cima desse modelo, os espíritos trabalham na Terra. E aí você estaciona, porque você não evolui, você fica parado naquela situação, né? Pode acontecer de tudo, estacionar, desequilibrar de verdade, entrar para um processo de doença mental, porque a baixa autoestima, ela na verdade é a raiz de qualquer doença mental. Verdade. Qualquer processo que leve o ser humano a cindir com a realidade, uma doença mental mais grave, ele primeiro começou assim, com uma relação ruim com o seu próprio mundo pessoal e tendo que projetar uma vida. Então, aí eu te pergunto, Vanderlei, é uma criatura que acontece isso, ela rompe com a realidade, ela foge da realidade porque ela não quer saber, né? Ela não quer tomar conhecimento do que ela é, né? Do que ela quer, do que ela gosta, né? E desencarna. Ela está muito mais sujeita ao controle desses espíritos do que uma pessoa que viveu mais equilibradamente ou quase equilibrado? Com certeza, mas não é a doença mental que define isso, Sim. E sim a intenção. Se ela for uma pessoa mal ou bem intencionada durante a vida. Tá. E isso é que define. Há muitas pessoas que saem do corpo doente mental com uma proteção espiritual muito grande. Muito grande. Nós estamos vendo aí agora a novela falando do Tasso, né? Que é uma esquizofrenia. Isso. Exatamente, está sendo bem abordado para mostrar que quando chega nesse nível é uma doença grave. Só que à luz da doutrina espírita, as doenças mentais nesse nível não chegam nisso numa encarnação. São doenças construídas nesse processo de baixa autoestima milenar. O livro fala desse processo e fala de como a gente pode agir? Para mim, como leitor, é a grande contribuição do livro. Porque eu me identifico muito com essa coisa do autoconhecimento, de você se entender. Então, a Dona Modesta conseguiu ser uma verdadeira artista dentro do livro, porque ela faz relato de um romance, com enredo, com personagem, com cena, mas mostrando tudo aquilo dentro de cada um de nós. E a nossa relação com esse mundo que existe organizado no mal, no mundo espiritual. Então ela usa o romance, a história, para prender você. Trazer aqui para mostrar que medo, que são coisas que a gente sente, culpa, né, tristeza, descrença. Ela faz uma análise profunda sobre o que é a descrença e mostrando a importância da fé. Sempre trazendo remédio. Sim. Isso é muito importante. Porque quando você pega um livro que só fala de conceitos, né, de como você deve agir, de como você deve fazer, do que é... Fica faltando o dia a dia, né? E ao mesmo tempo fica, assim, para algumas pessoas fica difícil a leitura porque elas querem algo mais leve, mais brando, elas querem saber a história, elas querem ver o dia, né? Eu acho que o livro faz isso com a gente vai chegar e falar, então eu sou um dragão. Verdade. Mas tem alguma coisa de importante dentro disso, porque a gente também mentaliza essas criaturas muito longe. Sim. E a gente às vezes não sabe, pode ser um filho nosso. Pode não ser um filho, mas pode estar dentro da nossa casa. Sim. Numa atitude qualquer que a gente esteja tomando. Mesmo pessoas bem intencionadas, mas que já tiveram relações com eles em outras encarnações, podem manter laços ainda. Porque da mesma forma que a gente mantém Jesus distante de nós, porque também não existe isso. Exatamente. Ele está muito distante. Bem e o mal sempre muito distante. Num modelo muito distante da gente. E né? isso não é a nossa realidade. Você enfocou muito bem.
Porque a gente tem essa coisa de pôr o Jesus ideal, perfeccionismo. Isso. Perfeccionismo não é coisa de gente com baixa autoestima. Isso. Por aí você vai vendo. É a nossa luta, né? Jesus esteve no meio do povo, no nosso meio, veio para a gente e a gente coloca ele muito longe. Mas a gente faz isso também com o modelo do mal. Do mal, né? E não percebe. A gente tem medo do bandido, mas a gente não tranca a porta, não é isso? Não tranca a porta e muitas vezes nem sabe que a gente é o bandido. Isso é o pior. É interessante que comigo acontece uma coisa engraçada. Quando eu adoro falar de Jesus. Então, quando eu falo de Jesus, e para mim, assim, parece que eu até fico mais leve, né? Fico mais leve, até de peso mesmo, né? As pessoas dizem assim, a Isilda disse que seremos como Jesus. Elas não admitem. Não acreditam. Não acreditam. Elas dizem que eu digo isso. Como não acreditam que nós podemos ter relação com essas comunidades que, vamos colocar aqui agora uma coisa bem clara, jogaram aviões nos prédios. Quem estava por trás disso? Os dragões. Sim, porque... E a gente não acredita que tenha relação com a criatura aqui no plano físico que fez isso, que foi o mentor intelectual dessa ideia. Certo. Entendeu a relação? Podemos ter sim e não sabemos. Estamos distantes, estamos em países distantes, a humanidade se indignou e tem que se indignar mesmo, mas há bem pouco tempo talvez nós fizéssemos a mesma coisa. Certo, então a gente precisa refletir acerca disso para mudar mesmo a situação. Então a melhor noção, não do mal que está dentro da gente, mas de como esse mal pode estar emperrando o nosso caminho para construir o bem. Muito bom. Bom, Vanderlei, vamos falar mais uma vez sobre esse lançamento, porque a gente já está chegando ao final do nosso programa. Vamos sim. Vamos lembrar o nosso telespectador o dia, né? Dia 14 e 16 de agosto próximo, em Belo Horizonte, no segundo Humanizar, Encontro de Espiritismo e Humanização. A gente até convida vocês para estarem lá conosco. Está no nosso site www.hermance.com.br. Você vê lá a notícia sobre o Humanizar. Nós estaremos lançando o livro junto com outros autores, junto com outros amigos. Outros livros também serão lançados durante o Humanizar. E a gente agradece muito a sua presença e contamos com você em outras oportunidades. Com certeza, será uma grande alegria, viu, Isilda? E um grande abraço aos nossos telespectadores. Mais um Repensar chega ao final. Escreva para a gente, repensar@tvmundomaior.com.br. Obrigada pela sua audiência. Fique agora com a programação da TV Mundo Maior e eu encontro você no próximo programa. Até lá.